Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem as informações sobre a gravação privada. É compartilhada somente com você a análise do seu caso, da sua história, sem a fila de espera das gravações aqui do YouTube, você já recebe no outro dia. Tem também as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que podem te ajudar muito, viu? Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi André, como vai? Tudo ótimo. Conheci seu canal há pouco tempo e estou gostando muito do seu modo de ver a realidade e interagir com as pessoas. Sempre com cuidado e franqueza, parabéns. Obrigado, meu anjo. Bom, gostaria de contar minha história e ter o seu ponto de vista. Desculpe se este e-mail ficou muito longo, mas é que preferi te dar detalhes para melhor entendimento. Ficou mesmo, minha querida. Ficou longo. Conheci um rapaz por um aplicativo de paquera há cerca de 2 anos. Começamos a ficar e tivemos um rolo de uns 4 meses. Nas primeiras semanas do rolo, eu ficava também com outro rapaz. Mas depois as coisas entre nós foram ficando mais intensas e o outro rolo acabou naturalmente. Como naquela época eu estava desempregada, quando me dava conta, estava ficando na casa deste rapaz durante 2, 3 dias inteiros, ajudando com o trabalho dele, almoçando juntos, vendo TV juntos, namorando, etc. Já numa intimidade incomum para um casal que se conhece há pouco tempo. Apesar das nossas muitas diferenças de pensamento e estilos de vida, nos dávamos bem em alguns pontos e gostávamos da companhia um do outro. Quando eu pedia para ele me levar embora, ele dizia que queria que eu ficasse mais tempo com ele. E muitas vezes eu também queria e acabava ficando. Acabou que cometi um erro de já entrar no mundo dele tão rápido, ficando demais na casa dele e esquecendo da minha própria casa. Né? É o que eu sempre falo aqui. Quando as coisas se aceleram muito, a gente tem que tomar cuidado. O nosso grande problema durante esse relacionamento era que, como nos conhecemos justamente no aplicativo de paquera, mesmo ainda ficando, mantínhamos nossas contas nesse aplicativo. Mas eu entrava muito menos, quase nada. Não via tanta necessidade de entrar lá, já que estava conhecendo esse rapaz. Mas o contrário não acontecia. Por diversas vezes brigamos por ele ficar conversando com outras pessoas no aplicativo. Já teve vezes que estávamos juntos na cama vendo filme, chegava a notificação de mensagem no aplicativo dele e ele respondia na minha frente, dizendo que estava conversando com uma amiga e que, por estar nos aplicativos, não quer dizer que esteja saindo com alguém e sim tinha feito amizades. É demais, não é, gente? Eu concordo com você, meu anjo. Tá, tudo bem, a gente não tem nada. Pô, mas a gente tá ficando. Eu tô aqui, passo 2, 3 dias aqui na casa dele e tal. No mínimo é sem noção. No mínimo. É pra falar o mínimo, tá? Sendo extremamente delicado com a pessoa, o mínimo é que a pessoa esteja sendo sem noção. Vá. Ela colocou aqui. Vá, eu não aceitava aquilo. Achava muita falta de respeito, pois mesmo ainda não sendo um namoro, acho que as pessoas têm que se respeitar mesmo assim. Eu mesma não ficava respondendo os outros na frente dele, evitava e mesmo que fizesse, eu já estava me envolvendo com ele e não procurava por outros, de forma natural. É o que eu falei aqui, minha querida. Eu concordo totalmente com você. Sabe, eu acho assim totalmente desnecessária essa atitude. Total. Por fim, essa situação dele ficar o tempo todo no celular e diversas vezes falando com moças de aplicativo se tornou um inferno para mim. Brigávamos muito, eu tentava terminar, mas ele meio que não deixava, dizia sempre: deixa as coisas rolarem. Se chegar o momento de namorarmos, as coisas mudarão e eu vou desinstalar o aplicativo. Você não deixa as coisas fluírem. Por mais que ele dizia isso,
Eu achava as atitudes dele uma falta de respeito comigo, pelo que estávamos tendo, mesmo não sendo oficialmente namorados, apesar de já fazermos coisas que todo casal faz. Eu dizia a ele que aquele era o momento em que estávamos nos conhecendo para ver se evoluiria para algo mais sério e, se ainda ficando ele se comportava daquela forma, ao invés de tentar me deixar o mais segura possível para criar confiança para ter algo sério, concordo. Eu não queria saber do que viria depois, pois acho que é justamente quando estamos ficando que vamos avaliando a pessoa. Mas ele não concordava e sempre brigávamos, era um tentando convencer o outro. Por fim, depois de tantas brigas, terminei. Ai, fez bem, viu? Mas ele sempre me procurava, ora dizendo que sentia minha falta em relação à companhia que éramos um para o outro, ora dizendo que sentia falta do sexo que tínhamos, que por sinal era realmente muito bom. Mas eu acabei desgastando demais e sempre que ele procurava havia outra briga, uma espécie de competição para ver quem tem razão. E não nos encontrávamos. Passado algum tempo, ele me ligou, disse que estava na estrada dirigindo e que precisava conversar com alguém, pois estava quase dormindo e que a melhor pessoa para conversar era eu. Eu já estava de saco cheio e não rendia assunto. Como eu estava muito interessado em outro homem com o qual depois tive um relacionamento, disse a ele que estava namorando e para não me procurar mais. Assim ele o fez até uns meses depois, mas sempre ficava sondando para ver se eu estava com alguém. Quando ele sabia que eu estava solteira, sempre dizia que queria me ver, nem que fosse para passar rapidamente no portão e me dar um abraço. Resumindo um pouco, tem mais de 1 ano e meio que terminamos e nesse meio tempo ele sempre fez novas investidas, mas eu, até então ainda magoada, achava que não teria paciência para ficar com uma pessoa que faz o que ele fazia. Numa dessas tentativas de reaproximação, ele se mostrou bastante humilde. Se declarou, disse que havia mudado muito, que reconhecia o que tinha feito de errado comigo, que o que fazia antes era para me causar ciúmes, que ele tinha baixa autoestima e precisava se afirmar para mim, mostrando que tinha outras no pé dele, que gostava de mim e que queria recomeçar, esquecendo tudo o que havia passado. Nossa, deixa eu até pegar a caneta da discórdia, porque olha, é difícil a pessoa chegar nesse tipo de conclusão aqui e nesse tipo de autoavaliação. É difícil isso acontecer. Olha isso. Eu acho que eu vou até ler de novo aqui, gente. Olha. Disse que havia mudado muito, que reconhecia o que tinha feito de errado comigo, que o que fazia antes era para me causar ciúmes, que ele tinha baixa autoestima, precisava se afirmar para mim, mostrando que tinha outras no pé dele, que gostava de mim e que queria recomeçar, esquecendo tudo o que havia passado. Difícil encontrar alguém que faça esse tipo de autoavaliação e tenha coragem, porque tem gente que faz a autoavaliação. A pessoa percebe, sabe? Percebe o jeito que agiu, mas aí o orgulho fala mais alto e ela não tem coragem de expor isso. Então, aqui ele teve 2 coragens. A coragem de se autoavaliar, porque não é fácil. Não é fácil. A gente tem que olhar e reconhecer o que a gente fez. E reconhecendo, ele conseguiu se expressar. Conseguiu não ser dominado pelo orgulho. Então, olha, ponto para esse rapaz, porque assim, ó, ainda que você não tenha voltado com ele e tal, mas ele mudou. Esse rapaz, eu acredito na mudança dele, sim. Nesse caso aqui, eu acredito. Porque para alguém falar o que ele falou para você, olha, dificilmente uma pessoa falaria isso sem de fato ter mudado. Eu não vou aqui falar, não, a pessoa que fala isso mudou. Não, eu vou falar dificilmente. Por quê? Porque a gente nunca pode impor uma regra a ninguém.
Então eu vou usar aqui o dificilmente, porque sempre tem aquela margem, né? Aquela porcentagenzinha que, opa, não, tem gente que vai falar isso aqui e não mudou nada, coisa nenhuma. Mas, olha, eu parei de falar, ele parou de roncar. Eu acho que a minha voz faz ele dormir. Eu parei de falar, ele parou de roncar. Eu vou começar a gravar aqui de novo com vocês, vocês vão ouvir de novo o ronquinho dele. Que o ronquinho deve estar aí no fundo, né? O tempo passou e eu passei a vê-lo como um possível PA, já que o nosso sexo era muito bom e ele sempre me procurava. Para você que não sabe o que é PA, meu bem, eu ia falar para você, joga no Google, mas se você jogar no Google, provavelmente vai aparecer progressão aritmética. E aí não vai dar certo. Então, tá bom. Para você que não sabe ainda, eu vou traduzir o que é o PA. O PA é quando a outra pessoa se torna o seu amigo só para sexo. Portanto, PA, no caso das mulheres, é o pinguelo amigo, né? Ah, eu tenho um pinguelo amigo. Oi, pinguelo. Tá bom, bem? Ah, tudo bem. E para o homem, o homem também tem uma PA, que é a pepeca amiga, né? Oi, pepeca, tá boa, bem? Tá bom. O homem tem também a PA, certo? Então, tá aqui já esclarecido, né? Eu sou o Google sexual. Tá, o tempo passou e eu passei a vê-lo como um possível PA. Mas seria apenas isso. Sabendo que ele não se mostrou alguém que se pode levar a sério para namorar e que eu poderia resolver uma carência sexual no momento. Nossa, que fria! E essa ideia foi fácil de ser trabalhada na minha cabeça, pois não gosto mais dele como antes. Não, desculpa, minha querida, eu falei, nossa, que fria, mas não é não, tá? Desculpa, eu falei na impulsividade, não é o que realmente eu penso agora, não. Na verdade, você foi extremamente racional a partir do que você tinha vivenciado com ele, né? Você vivenciou aquela situação, você gostava dele, ele, tipo, falando com outras, tipo, tô nem aí. Então, a partir da construção que você fez dele, a partir do que ele mesmo, porque você fez uma construção dele? Fez, mas ele que te deu o material de construção. Então você fez que ele tipo é desencanado, que não quer nada. Então, ok, ele é uma pessoa que eu possa satisfazer minha vontade sexual do momento. Ou seja, né, ser um PA. Então você não foi fria, não. Você foi racional. A partir do que ele mesmo deu para você. Então, tá certo o seu raciocínio, tá? Eu que fiz uma classificação equivocada sobre você. Então, fiz a proposta para ele de matarmos as vontades de transar e que iria para a casa dele para isso, e ele aceitou. Já deixamos combinado dias antes e nisso fomos meio que criando uma expectativa de que seria bom como era antes. Mesmo inconsciente. Criar essa expectativa aqui não é muito legal, não. Essa expectativa, ainda que seja só sexual, porque pode gerar uma cobrança para a hora da relação. E pode ser meio broxante isso. Ele me buscou e no carro percebi que ele estava diferente, mais carinhoso, com uma conversa calma, coisa que não fazia antes, e realmente empenhado para que não brigássemos e que desse tudo certo. Eu também estava evitando qualquer tipo de briga boba. Mas na hora H não conseguimos. E, ó lá, ó. Percebi que ele não estava tão animado. Vocês já sabem o que é o animado, né, bem? E ele me disse o mesmo. Disse que não me viu com tanto tesão e que isso era o que mais o deixava excitado. Ah, tá. Aqui eu achei que ele estava dizendo que não tinha sentido tesão. Não, ele não viu que você estava com tanto tesão em relação a ele, né? E isso que deixava ele muito empolgado, né? Acredito que, como fizemos expectativa de ser uma ótima noite, mesmo combinando previamente que não faríamos pressão em nós mesmos para que fosse bom igual era antes, isso impactou no clima na hora. Com certeza,
É o raciocínio que eu fiz anteriormente. Senti que ele estranhou um pouco o fato de agora rolar somente sexo e parecia não se sentir tão confortável com a ideia. Talvez ele, mais um ponto que mostra que provavelmente ele realmente tenha mudado, porque agora a ideia de só ser sexo não o agrada, que era a ideia que antes talvez não agradasse a você. Olha como as coisas invertem. Em alguns comentários, ele deu a entender que achou que estávamos começando de novo e eu disse que havíamos combinado de eu ir para um único objetivo. Ele queria que eu dormisse na casa dele, mas eu não quis. E, como não tinha rolado o que eu queria, pedi para ele me levar embora e fomos naquele clima meio estranho e constrangedor. No carro, ele puxou o papo e conversamos numa boa sobre outras coisas, rimos de bobagens na internet e, quando fomos nos despedir, eu tive a impressão de que ele quis me beijar na boca, mas eu desviei e beijei no rosto. Nos despedimos e entrei. No outro dia, mandei uma mensagem genérica de WhatsApp, mas não toquei no assunto da noite anterior. Ele respondeu e disse, e me desculpe pelo que aconteceu ontem, com carinha triste. Eu disse tudo bem para esquecermos aquilo e só. Fico pensando se estou sendo muito intransigente com ele, uma vez que ele já disse em outras épocas que errou comigo e queria tentar de novo, e eu não acreditei que seria diferente. Minha querida, você está sendo intransigente pelo que você viveu com ele. E quando a gente vive determinada coisa com alguém, realmente é difícil para a gente acreditar numa mudança. Não é fácil. Não é assim, tipo, nossa, eu realmente acredito que a pessoa mudou. E você tem o lado um pouco mais racional. E quem tem um lado um pouco mais racional tem dificuldade de acreditar. Quem tem mais ênfase no lado emocional acaba até sendo prejudicial, né? Porque às vezes a pessoa já acredita logo de primeira, já se derrete logo de primeira. E quem tem uma ênfase maior no lado racional tende a ser um pouco mais, tipo, não sei não, isso aqui tá estranho, tende a ficar mais na dúvida. Porém aqui, mesmo você tendo ênfase no lado racional, esse fato que eu grifei aqui em cima, ele dá razões racionais para você realmente acreditar numa mudança. É que é óbvio, você não trabalha com isso. Né? Não é o seu foco de trabalho. Então você não conseguiu captar isso aqui como um dado racional de uma possível mudança real. Tá? Mas isso é um dado racional, sim, que a gente pode levar muito em consideração para a análise de uma possível mudança. Então ele te deu. Fico com receio de realmente não ter mudado nada e me frustrar de novo. Olha lá, olha o que eu falei. A pessoa racional tem esse receio aqui, ó. Ao mesmo tempo, fico com receio dele estar realmente querendo mudar e eu não ter dado chances para ver e tentar, para ver se volto a sentir o que sentia antes. Além disso, você acha que ele pode ter se sentido usado quando disse que queria apenas passar uma noite e por isso pode não ter conseguido? Sim. E, aliás, essa é uma prova de que ele mudou. Porque se ele não tivesse mudado, meu bem, ele teria feito um sexo fenomenal ali com você, viu? Era só o que ele queria também, não é? Agora, com certeza, essa mudança dele talvez tenha feito com que ele tivesse se sentindo usado. Por isso que eu estou dizendo, olha como as coisas invertem. Gente, um dia da caça, outro dia do caçador. Né? Na verdade, um dia do caçador, outro dia da caça, né? Às vezes penso que ele gosta realmente de mim, mas acho que as pessoas não mudam pelas outras em questões que pensam tão diferente. Posso estar errado, o que você acha de tudo isso? Olha, acho que as pessoas não mudam pelas outras. Não, ninguém muda por causa de outra pessoa. Ele mudou por ele. Ele fez uma autoavaliação. Ele reconheceu. E teve ainda, não foi dominado pelo orgulho, veio e falou. Agora, minha querida, se vai voltar a ser o que era antes, se você vai voltar a sentir o que sentia antes, aí já são outros 500, que só a convivência vai mostrar se isso vai voltar a ser o que era antes ou não. Porém,
Entre ficar nessa dúvida, ai, será que ele mudou mesmo, né? Entre ficar nessa dúvida e levar ela para a vida toda, eu sou adepto do, gente, tá, eu tô aqui diante de uma situação, me parece que a pessoa realmente mudou, mesmo que você não tivesse essa análise minha, que eu falei que possivelmente ele mudou. Mesmo não tendo posse desta análise, eu repito, eu acredito que quando estamos diante de uma coisa assim, existe a possibilidade da pessoa ter mudado? Bom, não sei. Mas a pessoa está mostrando isso, tal. Ah, eu tenho medo de me frustrar. Bom, mas eu posso me frustrar por não ter tentado também. É o que eu estou dizendo. Eu posso levar isso para o resto da vida. Entre a dúvida, eu sempre prefiro me arrepender, mas ter tentado. E eu sou assim. Então, você pode ser uma pessoa que não. Ai, não, prefiro não. Então, nem tente. Agora, se você é uma pessoa como eu, que essa dúvida vai ficar martelando na sua cabeça, sabe, sempre, se eu tivesse feito, se eu tivesse tentado, então tente. Mas tente não se jogando de cabeça, vá com calma, para que você possa ir percebendo se a mudança de fato foi real. Por quê? Se você se jogar e a mudança não foi real, você vai se frustrar. Se você for com calma, percebendo, entendeu? Tô analisando, não precisa falar para a pessoa que você está analisando, mas você está indo com calma. Você está tateando, porque agora talvez realmente seja um novo terreno. Então você está tateando, está percebendo, então você vai se frustrar menos, caso você perceba que nada mudou e que é aquela pessoa a mesma de antes. A frustração é menor. Mas eu acho que sempre vale a pena a gente ter tentado do que viver com aquela dúvida. Se eu tivesse tentado, se eu tivesse feito. Certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.